Tem um termo. Já? Vamos iniciar? Vamos lá. Projeção. Boa tarde, pessoal de Manaus. Meus sinceros e minhas sinceras que estão acompanhando hoje a gente na página do Sincerão Cast. Vamos para mais um episódio aqui com a bancada cheia também. Hoje eu estou aqui com uma convidada ilustríssima. Pode se apresentar. Olá, boa tarde. Sou Isabela, tenho 31 anos, sou mãe, Negra. formada em educação física, mulher negra, LGBT, né, gente? E Empodera. tudo isso é um grande motivo pra dizer que estão querendo me doidar. E a gente vai descobrir isso hoje. Então, muito boa tarde para você que está acompanhando aí o Sincerão Cast. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje. Também contando com a ilustre presença, né, gente? Aqui, super importante esse tema aqui, com a nossa querida Dani Vieira. Dani, é com você. Olá, muito prazer. Eu me chamo Daniela Vieira, eu tenho 30 anos, sou formada em Psicologia pela Universidade Federal do Amazonas e estou atualmente cursando pós-graduação em Teoria Cognitiva Comportamental. Muito obrigado, Rodrigo e Daniel, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda e bem-vindos, né, também, né? Bem-vindes. Então solta o tema de hoje aí, que ela já deram spoiler já. Com certeza, afinal, estão tentando me endoidar a todo custo. Isso mesmo, né, Dan? Estão tentando me endoidar. Eu acho que já me endoidaram já. Não, tentaram, entreguei. mas eu estava já na fase doida, então não tenho mas como. aí tomando remédio até eu. Lógico, né? Pelo Obrigado, amor de Deus, obrigado. né? Obrigado aos psicólogos, aos meus psiquiatras também. Tem um apoio no programa de hoje. Obrigado, É meu isso. psicólogo. É verdade, minha psiquiatra nova, pela terceira vez estou mudando. Olha, pelo amor de Deus, nem o Ninguém profissional. tá aguentando Não tudo, tá não. aguentando, a gata. Mas vamos começar aqui. A gente trouxe uma psicóloga para fazer terapia de graça. Nossa, terapia. Mas não, a gente já tava tendo um bate-papo aqui nos bastidores e a gente já tava se encaminhando assim para uma conversa bem interessante. Sim. E ela aqui já tinha uma pergunta bem direcionada para ela. Pode refazer? Então, gente, a gente estava conversando aqui, né, nos bastidores e tal, e uma coisa que sempre me intrigou muito, né, é saber como que o psicólogo consegue desvincular mesmo, assim, os sentimentos do paciente, a sobrecarga do paciente dentro da vida pessoal, né. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente, né, pessoal aqui. Bem, conversando um pouco sobre isso que a gente já estava conversando, né, um pouco antes, assim, o psicólogo ele faz um preparo antes da sessão, estuda, vê como vai ser a estrutura daquela sessão, aí tem um atendimento que pode ser totalmente diferente daquilo que o psicólogo planejou, Sim. que geralmente é o que acontece, e tem o pós também de anotação, enfim. E existe assim uma linha tênue daquilo que é permitido passar e ultrapassar durante a terapia, né? Então, quando aquele vínculo com o paciente vai se tornando uma amizade, vai se tornando algo mais, né, até um relacionamento, a sessão então para. Sim. O psicólogo não continua mais atendendo. E com relação a demandas assim muito pesadas, né, envolvendo questão de violência, questões assim muito mais graves, o psicólogo ele tem que avaliar também se ele vai conseguir ter o manejo correto daquela situação. Tem que recorrer à supervisão. Principalmente, nós precisamos recorrer à supervisão. Então, se é um caso, uma demanda que eu nunca peguei, uma demanda muito difícil, é necessário recorrer à supervisão. E também tomar cuidado para não projetar no paciente aquilo que a gente tem e também não pegar o que é do paciente. Verdade. Não se espelhar nele, basicamente, né? Tem que ser... Qual é o nome aí? Hipócrates, o nome daquele juramento que você faz para não ter um vínculo pessoal com a pessoa, para não ter um laço afetivo, para não afetar isso, geralmente, né? Porque, de certa forma, você está mexendo ali com a mente da pessoa, querendo ou não, você sabe como conduzir a pessoa, de certa forma, para ela fazer algumas coisas, ou até no processo de cura dela mental, não é verdade?
Posso estar errado. Assim, a psicologia, existem várias abordagens da psicologia. A psicologia é um grande guarda-chuva, né? As pessoas dizem assim. E cada abordagem tem uma estrutura na sessão. A sessão nunca vai ser só sentou, começou a falar e tudo mais. Até mesmo na psicanálise tem uma técnica por trás. Apesar de a gente estar pensando que é uma conversa supérflua, o psicólogo consegue analisar de maneira profunda o que está acontecendo. Sim. Verificando algumas coisas. Isa, perguntando aqui pra ti, o que tá te endoidando, deixando doida nesse momento aqui? A gente sabe que a nossa rotina é totalmente exaustiva, ser adulto se tornou um grande martírio na nossa vida. Por que eu escolhi ser adulto? Então, Andar na Djalma Batista, Mano. 6 horas da tarde. Meu ônibus lotado, 014. Pop, gente, pelo amor de Meu Deus, Pop. meu Deus. Todo mundo passou por uma Meu situação de Deus, quilômetro. hoje foi horrível meu Começa. dia. Eu transitava demais. Começa. E aí, o que te deixou doida hoje? Assim, particularmente, eu até inclusive compartilhei isso com os meus seguidores, né? Os meus Olha, 20 seguidores. olha, Obrigada, bem, ainda bem que eu tenho 3, eu tenho 3. seguidores. Vamos juntar todos na vai dar tempo, né? Uma coisa que tem me endoidado muito hoje é ter um mínimo de inteligência, Meu ser Deus. um pouco consciente da nossa realidade mesmo, do que a gente vive hoje, né? Do dia a dia. Às vezes eu só queria ser um pouquinho mais burra, assim. sem Meu menos- Deus. Todos os seus direitos têm olha sua, Dan. Ela assistiu, ela tá Ela assistindo a assiste, gente. lógico. Pelo direito de ser Pelo burra. direito de ser burra. Porque, assim, às vezes é desesperador, né? Você vê mesmo a questão da desigualdade, das necessidades e coisas que seriam super acessíveis se uma ou outra pessoa fizesse um pouco mais de questão. Não só de ajudar, mas em questão de políticas públicas, enfim, né? Então, eu sinto que isso tem me afetado muito, né? Ultimamente, porque eu sou mãe, como eu falei no começo. Então, assim, meu filho tá com 10 anos, fez 10 anos agora em maio. Ele é uma criança envolvida com a internet. Ele Ele é youtuber, né, gata? Seguem lá, viu? Vamos lá, tem um apoio. Oh, meu Deus, tem mais seguidores aqui. Eu já fazendo A publi, né? O espaço, vamos dar o espaço. Fala o nome do canal dele. Charles Fan, então ele compartilha gameplay, ele cria os avatares dele, né? Ele é um filho maravilhoso. Olha, que Gente, bom. Eu tenho que reclamar, ele é um príncipe. Enfim, modéstia à parte. E isso tem me afligido muito, sabe? As coisas do dia a dia mesmo. Coisas simples. Uma reportagem que ele vê no jornal, porque eu tento incluir ele muito nessa realidade, né? Eu tento fazer com que ele seja uma criança muito consciente mesmo da nossa vivência, né? Do que acontece no mundo. Então, acho que isso tem me endoidado muito. Mas também, tipo assim, coisas do nada, assim, sabe? Tipo assim, micro pequenas causas. Sei lá, aquele vizinho que bota o som alto quando a gente quer descansar finalmente no domingo. Aquela pessoa que Mas passa... aí eu não acho minúsculo as causas, não. Tu acha grande? Eu acho grande. Fala Assim, meu bairro ele não é tão barulhento assim. Em termos. Mas de vez em quando tem Um evento Tem catatônico. um evento o último que Caótico. foi o Dia das Mães. Eu tenho um sono muito pesado, então eu não me incomodo. Mas quando eu acordo, eu me incomodo. Pelo amor de Aí Deus. tava tendo lá uma dinâmicazinha. Gente, que hora vai acabar esse show aí? Apareceu enrolado na toalha, né? Na Exatamente. porta, colocou a toalha bem Coloquei aqui, a a mão mão, que assim, hora né? termina essa porra? Que hora termina isso aí, amor? Não, assim, a gente vive numa rotina tão cansativa e tão estressante hoje que a gente tenta, o mínimo, ter paz. E é tão difícil a gente encontrar paz, até mesmo quando a gente acorda. Não tem como a gente não ter alguma coisa. Ou a gente vai pegar logo o telefone, que eu não sei se ajuda tanto a gente, né? Tu ficar o dia no telefone. Não, 1h da manhã tá mandando mensagem, gata. Não tem Mas como. Porque eu ainda estou acordado, é que eu acordei. Então, assim... Então, isso pode ser uma alternativa tua pra acalmar tua mente, entendeu? Como a gente tava falando mais cedo. O insônia? Mas e como assim a insônia é pra acalmar? Peraí, são muitos temas, né? Agora, O que a nossa psiquiatra, olhar psicóloga, um olhar profissional hoje pode falar pra gente eu hoje? acho que são Fala muitas primeiro questões, dela agora. Mas eu acho assim que se a gente pudesse entrar tudo, é a questão da paz, né? Como que a gente pode se sentir em paz? E as pessoas têm uma ideia assim, um pouco romantizada sobre que eu só vou ter paz quando não tiver nenhum problema. E isso é totalmente errado, porque nunca que a gente não vai ter nenhum problema. Pode ser problemas grandes como problemas sociais, como você falou, que você se preocupa e com razão com a criação do seu filho. Pode ser a questão do vizinho que não te deixa dormir, pode ser a questão que você falou, relativa à paz também. Só que
o que é ter essa paz? É justamente a gente conseguir ter estratégias de manejar os problemas. Então, se a gente tem ferramentas, se a gente tem ferramentas eficazes de lidar com esses problemas, a gente consegue se manter em paz. Assim, e não deixar que eles tirem a nossa paz. Só pegando o teu gancho. Vou pegar o teu gancho. Assim, pegando o teu gancho, assim, tipo assim, como ele falou de rotina, eu tava numa rotina muito assim, trabalho, casa, aí trabalho, aí casa, aí um pouquinho de trabalho, aí casa, aí trabalho de novo, aí casa, aí trabalho. Porque às vezes o trabalho, ele exija que eu vá depois do trabalho pro trabalho, entendeu? Aí o que eu fui planejando pra mim? Fazer pequenas coisas assim, tipo, fazer uma caminhada. Ir lá na Ponta Negra ver o pôr do sol. Aplaudir. Não tanto assim. Tá vendo, né? Não está nem no Rio. Assistir um filme no cinema. Sim. Entendeu? Fazer essas pequenas... Só que eu não me cobrei em querer fazer, em querer executar aquilo. Eu só falei, não, quando der, quando eu sentir vontade, eu vou lá e faço. Só que eu, assim, isso me motivou só essas pequenas ações me motivaram a fazer outras coisas, me motivaram a fazer mais exercício, me motivaram a estar mais presentes com meus amigos e tal, porque, tipo assim, a gente fica tanto nessa rotina de trabalho, casa, os afazeres, que a gente esquece desses nossos pequenos momentos, assim, que são simples, mas que são significativos, e são muito importantes para manter a gente... Pra não endoidar a gente, né? Não endoidar, deixar a gente em paz. A gente tenta não endoidar, mas qualquer alternativa que a gente vai fazer vai ter um pezinho ali no hospício. Não tem como a gente não falar bem assim, não, hoje vou ficar tranquilo, vou fazer minha rotina também. A gente muda muito a rotina. Eu mudei muito a minha rotina, comecei a inserir também várias coisas na minha rotina de vida, que eu estava parado de fazer. Só que às vezes essa rotina ela acaba tão influenciando a tua vida que às vezes tu acha que tu tá num momento tão bom, tão legal pra ti, mas tu tá só se afundando numa outra alternativa. Tu tá cobrindo o santo e descobrindo o outro. Aí a gente cai naquela situação de viver no automático. Uhum. Que tem a ver com o que vocês dois falaram, que é a questão de sair de casa para ir trabalhar, chego tarde em casa, vou para a faculdade, vou para outro trabalho, vou para um bico, vou para sei lá o quê. Tem gente, trabalhador CLT, que acorda de madrugada, volta só 23 horas da noite, Isso é verdade. não tem tempo para viver, e aí vai gerando várias coisas, vários sintomas. Ainda mais quando a pessoa tem que cuidar de um filho mais novo, né? E tem essa rotina. E educar isso, eu acho tão incrível. Eu endoidaria se eu tivesse que educar uma... Assim, de doidar mesmo. Eu acho bonito quando os meus sobrinhos falam: olha, meu tio, eu aprendi isso contigo. Nossa, que fofo, mas eu nunca vou ensinar nada além disso. Vai com a tua mãe. A tua mãe tá te chamando. Porque, de fato, Eu acho bonito humano, e tal, né? quando eu Tipo falo... assim, por mais que a gente não queira projetar, acaba que a gente projeta nas nossas crianças, Eles Tipo assim, replicam o nosso comportamento. Tipo assim, quem eu gostaria de ser ou o que eu quero pro mundo no meu filho. E aí, tipo assim, isso também já me doudou muito, assim, principalmente naquela fase ali de 5, 6 anos que tá formando ali o caráter, tá começando a... Formando não, né? Tá começando a ter consciência, porque acho que a formação de caráter, ela vai ao longo do tempo. É uma constante. Sim. E, tipo assim, as pessoas me diziam muito assim, tá criando teu filho muito bobo. Teu filho, ele não é reativo. Ele não... porque ele resolve tudo conversando. Gente, mas eu resolvo tudo com ele conversando. Então, assim, esse é utópico, sim, mas é o mundo que eu gostaria que o meu filho vivesse, né? Que as coisas pudessem ser conversadas e resolvidas. Claro, a grande maioria pode. Mas, tipo assim, nem tudo. E aí eu tive que o quê? Virar a chave e virar a Rochelle, né? Sim, Aí eu tive que mudar. Ali, peguei aquela fase. Graças a Deus eu consegui, assim, eu me sinto muito privilegiada nesse sentido que eu consegui acompanhar a infância do meu filho, né? Tava estudando, tava fazendo faculdade, então, assim, no período da minha faculdade eu não precisei trabalhar, então eu pude cuidar dele, né? Além da faculdade. Enfim, e acompanhar isso eu acho que mudou muito ele, fez com que eu criasse essa estrutura para ele, que é o que eu queria, né? Assim, o que eu almejo pro mundo e para outras crianças, também para as crianças que eu vou educar, porque eu pretendo um dia atuar na minha área. Na profissional de educação física, sim, né? Profissional de educação Belíssima. física. Então, tipo, eu quero muito
ir para a escola, ensinar as crianças, eu gosto muito disso, né? Só que isso também acaba endoidando a gente, porque você vai ter que lidar com outras realidades. Sim. Porque da porta para fora, o mundo, ele é muito cruel. Ele é muito exigente. Então, assim, como eu disse, nem tudo se resolve conversando. Então, a partir do momento que eu percebi que ali ele já tinha entendido que, sim, você pode resolver conversando, eu tive que ensinar para ele que quando a conversa não é suficiente, a ação tem que ser necessária. E aí, só que eu quis trazer esse ponto para ele, né, já um pouquinho ele mais velho, assim, porque eu ainda podia controlar, tipo assim, eu tô por perto, eu sou a mãe, eu posso, tô de olho no coleguinha, tô de olho na mãe do coleguinha. A partir do momento que ele disse assim, não, agora é sair do ninho, falar. Ele é pequeno, mas ele tem que aprender a lidar. Sim. Porque no final das contas vai ser choques de cultura. Exatamente. Não é choques de cultura, é choques de criações. É aquela Você coisa criou assim. de um jeito seu filho, aí a outra mãe aquela criou de conversa, um outro né? jeito. O filho só é especial pra mãe. Sendo que duas mães criaram de um jeito, ainda tem a rua, que tem as criações da rua. Que a gente fala que a gente cria o filho pro mundo. Justo. Justamente. E eu tenho muitas E justamente, assim, essa forma da criação é justamente para não ter um adulto disfuncional, que é o que mais endoida a gente, homem, né? encontrar Gente, um porque, homem Eu acredito que disfuncional. é comum senso que, tipo assim, qualquer adulto disfuncional é assim, de deixar qualquer um doido, gente, pelo amor de Deus. Faz parte não do... saber cuidar de uma Faz casa, parte da a minha pessoa não rotina. saber, lavar uma louça, resolver um problema. Não, mano, não sabe pegar o telefone tirar pra... um documento. Ai, mano, pelo amor de Deus. Pesquisar, né, usar mano? a internet Mas pra pensa numa pesquisar. coisa ruim, vai lá ver alguma safadeza, alguma coisa que não tá lá no ponto lá, Doida. engatilhado, olha lá no histórico. E ET? O que tá te endoidando ultimamente? IT, né? IT, né, mano? IT. É a dicção. Mano, E a nossa psicóloga? O que está endoidando a nossa psicóloga? O que te tirou do sério hoje, Dani, quando você veio pra cá? Ai, eu vou trazer pra Vai cá, desabafando, meu Deus. gente. Estava vindo pra cá e uma moto elétrica batendo Aonde? Na Djalma Batista. perto da Djalma. Olha aí. Olha, assim, aí eu fiquei com receio de acabar chegando muito atrasado muito em cima, mas deu tudo certo, que bom. Mas, assim, são essas pequenas coisas que a gente precisa saber manejar. Eu fiquei nervosa, fiquei. Normal. Chegou gelada aqui, mulher. Meu Deus. É normal a gente ficar nervoso, né? E a gente reconhecer que está sentindo dessa forma faz parte do processo de melhorar também. Sim. Então, saí do carro, falei com o motorista, ele, não, eu tenho uma oficina, vai resolver. Consegui resolver, demorou uns 10 minutinhos, demorou. Mas, Principalmente em trânsito, né? Que o pessoal é trânsito, muito aí violento. aconteceu, Aí os se tu carros for pra buzinando, cima. Ai, mano, aí, eu tava todo. Eu já pedi pra trocar minha cueca. Troca minha cueca. O cara se agressivo, Sim, mas sim. assim, deu tudo certo. que Ainda bom. bem, graças a Deus. Tipo assim, chegou fria, eu mesmo, tá gelado. Quase Né? do ar-condicionado também, No carro. assim, dá um pouco a paz. Ah, tá. O que tu falou, assim, me fez lembrar que eu ainda faço um pouco de meditação, que é muito sobre você racionalizar situações que estão acontecendo. E, tipo, tem coisas que realmente você não tem controle. A moto veio, bateu no meu carro. A única coisa que eu posso ter controle nessa situação é a reação que eu vou ter. Então, a reação que eu posso ter é a mais serena possível. Entender o que aconteceu, saber se a resolução desse problema ela está em minhas mãos. Se não tiver e estiver em mãos de mais de uma pessoa, a gente senta e conversa. Que aí traz sobre a criação do seu filho também, na verdade? Sim, arrasou. Ui. Nossa, já ganhou uma estrelinha pra hoje. Já ganhou uma estrelinha hoje da terapia. Eu vou passar na matéria de terapia. Isso é muito que é importante, né? O controle emocional, pra mim, já não falha, já não resolve. Não resolve. Eu sou totalmente oposto. Eu já vou... Praticamente já vou partir para ignorância na hora, depois eu vou ligar para alguém, depois eu vou começar a chorar, vou ficar tão nervoso que eu tenho isso comigo, eu sou uma pessoa muito nervosa. E, então, assim, isso já sai do meu controle. Então, já sai muito do meu controle. Então, assim, já botaria tudo para fora, já botaria todos os acumulados que eu tenho durante meus 38 anos, aquela pessoa ia pegar, pá! Já ia chegar pegando a motinha. Não, mano, porra, sai daqui! É elétrica. Não, sai daí, não tem jeito. Não é nem moto de verdade, é de brinquedo. Ele tava pelo menos de capacete?
Mano. Então a desgraça de hoje teve que alguém sofrer pra gente rir. Sim. Inclusive, eu não dirijo por conta disso. Porque eu também não tenho esse controle todo, não. E pra mim o trânsito de Manaus, assim, caótico. É trânsito de doido, é pra doido e doido. Tipo, eu Gente. fico ali na garupa só xingando também. E a minha esposa Sai da vai... frente, vagabundo! Ela só acelera, porque ela sabe que se der confiança também... Não, eu tenho uma motorista que ela é extremamente calma, chega assim, ela é tão calma que assim, ela coloca no Waze pra ir pelo caminho mais rápido, mas ela sempre vai pelo caminho que ela sempre vai, que é porque ela sabe que se ela for por esse caminho, outras pessoas que usam o Waze vão querer ir rápido também e pode acontecer alguma coisa com ela. Então ela sempre segue o caminho dela, no tempo dela, no planejamento dela. Eu acho isso o máximo dela, que ela, por mais que o aplicativo esteja falando, se você for por aqui, você vai economizar 10 minutos. Mas eu não quero economizar 10 minutos. Eu quero ir pelo meu caminho de sempre. A gente tava falando um pouco... Não, conclui aí o que aqui tá falando. Eu queria falar sobre a questão que você falou da meditação, né? E na TCC, na teoria cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu utilizo, a gente utiliza técnicas de mindfulness. O que é mindfulness? É justamente aquela atenção plena no aqui e agora. E ter essa consciência do que está acontecendo aqui e agora ajuda a gente a identificar a melhor estratégia de sair daquela situação. Se a gente for deixar ser absorvido por esses pensamentos, vou xingar o cara, toda a geração. Eu vou jogar a moto dele no igarapé. Jogar a moto dele e tudo mais. Eu vou escrever uma carta. Começar a xingar o cara, começar a pensar, nossa, como eu sou desastrado, nossa, por que eu não prestei atenção, mesmo erro tendo sido do cara, né, gente? Tem pessoas que se culpam. E aí, a respiração ajuda a trazer a gente de volta. Sim. Sai da gente daqueles pensamentos que estão afogando a nossa cabeça, né, que são chamados de pensamentos automáticos, e traz a gente para a realidade, que a realidade é o fato que aconteceu, bateu. Aí o que vai acontecer a partir disso já Aí é decisão sua, já né? é o que vai influenciar no teu comportamento, né? Quais são os pensamentos que você quer ter. E aí, nesse momento que aconteceu a batida, o que aconteceu comigo? Vou me usar como exemplo, para ficar um pouco mais fácil de entender. Veio aquele pensamento, putz, será que foi uma grande batida? Na hora eu fiquei nervosa, achando que era uma grande batida. E depois, meu Deus, eu dei a seta. Eu estou certo. Um pensamento que eu tinha, eu estou certa, ele está errado. O grande problema do Manauara, não sabe usar a seta. Eu dei a seta. E aí, ele visivelmente viu que ele estava errado, pediu para baixar o vidro do carro, porque na hora eu parei o carro, eu não quis sair, porque se fosse algo grave eu não ia poder sair mesmo. Mas então, o pensamento automático é esse. Putz, bateu o carro, vou ter que pagar o carro, eu vou ter que cobrar o cara. Se o cara for agressivo, se ele for intolerante, se ele for machista comigo, como é que eu vou reagir? E aí, o que acontece com o corpo da pessoa? Esses pensamentos influenciam também em como o corpo da pessoa vai começar a se sentir. A mão pode começar a tremer, pode começar a suar, o coração pode começar a palpitar. E essa reação corporal, junto com os pensamentos, pode definir tua próxima ação. E a tua próxima ação vai definir uma consequência, dependendo do que você vai fazer. Se eu descesse do carro e ficasse gritando com o cara, buzina lá, buzinando para um lado e para o outro, sabe lá Deus o que poderia ter acontecido comigo. O outro carro chateado poderia, sei lá, descer, sair brigando comigo, podiam puxar até uma arma, fazer alguma coisa, tá entendendo? São tantas coisas que poderiam ter acontecido. Então, assim, não é necessário ter um controle emocional, assim, esplêndido 100%. Mas a gente focar, assim, no que aconteceu, no aqui e agora, na atenção plena, que a respiração ajuda também, ajuda a gente a sair de uma situação que pode se tornar uma situação de muito perigo, né? Uma situação delicada. Pode ser que não se torne, mas pode se tornar uma situação. Mas a gente sempre trabalha com viés de que pode se tornar, porque a gente nunca sabe o que tem dentro do coração do outro, né? O que o outro leva dentro do carro dele? Será que é uma arma? Será que é uma faca? Uma chave de roda? Que foi no ônibus, o cara do meu lado, enorme, o cara pegou e levantou, passou, arrancou meu óculos de coisa. Eu peguei só olhei pro cara, o cara me xingou de tudo. Quando foi coisa, né? Eu doido pra estourar, mas eu fiquei me controlando, ela é muito mais alto que eu, né, gata? E me massacrar, dar um murro. Aí eu não, mano, fiquei só escutando. E vocês estão falando, a gente tem as nossas alternativas para não estourar.
Dan falou da meditação dele, a minha antiga psicóloga ela havia falado para mim trabalhar com respiração, muito com respiração, né, fazer os exercícios de respirar de um lado do outro e também da água, da torneira aberta, que eu às vezes quando eu chegava no trabalho, ligava a torneira e deixava lá escoar a água, R$200 a conta de energia. Era do trabalho, gata, era do trabalho, eu fazia tudo isso do trabalho. Abriu a lavandeirinha aqui, foi. Vejam lá a planilha lá da... Que técnica é essa, gente? Aí eu ficava lá com a água aberta, então eu deixava. Então são as alternativas que a gente tem, né? Fora meditação. Tentei meditação, mano, mas não dá pra mim ficar equilibrado. Mas é tipo... A meditação é uma respiração, mas a outra, assim, se situar. Eu tô pisando aonde? Eu tô pisando nesse chão. O que eu tô sentindo? O que eu tô escutando? Qual o cheiro que eu tô sentindo? Tipo assim, tu vai vir, né, distrações. E é normal, é super normal as distrações. Só que tu não tem que deixar a distração ir. Tu tem que deixar ela vir, ficar um pouquinho e ir embora. Porque vai ter um momento que as distrações elas já não vão ser mais distrações. Tu vai conseguir sentir a tua pele, tu vai conseguir sentir a tua respiração, tu vai conseguir se sentir ali, de fato, presente naquele local e controlando um pouco mais a tua mente e a tua respiração. Sim. Entendeu? Aí, dependendo do guia que tu tá usando lá, né? Do tipo de meditação que tu tá fazendo, aí tu vai trabalhando no que tu quer. Se é já na calma, se é no perdão, se é no presente. Porque existem vários tipos de meditação. Né? Tem vários. Agora, relacionado assim a... Não tô conseguindo, a respiração não tá funcionando, a gente tem que entender o que é a ansiedade também. Né? A ansiedade, a gente pensando no futuro... vezes 10, né? Morrendo por antecipação, né? Morrendo por antecipação. Então, assim, quando a pessoa tem essa ansiedade, dependendo do nível de ansiedade da pessoa, precisa trabalhar com ela justamente essa questão, sim, mas por que o futuro a atenção está tão no futuro? O que está acontecendo? Como é que a gente pode tirar essa atenção do futuro e trazer para agora? Geralmente, as pessoas que têm muita ansiedade, elas querem resolver tudo. Sim. Tudo, a todo tempo, querem que as coisas se resolvam assim, ó. Num instante, nem terapia. Perfeitamente, porque não pode ser fora do controle. Exato. Tem que estar dentro daquilo que você planejou, do que você controlou. Se uma coisinha sair do lugar, a pessoa já tem uma crise, tem uma situação. Então, a ansiedade é justamente ficar pensando muito no futuro. Então, a meditação, ela ajuda também a questão da ansiedade. Trazer um pouco a pessoa para... Sincero na rua? Sincero na rua? Então, a gente foi num evento lá no centro, que eu acho que foi bem... Como é? Foi bem oportuno, porque a gente foi num evento geek, onde tinham vários cosplay, pessoas que estavam jogando card game, jogando videogame. O pessoal nerd que se encontra ali para falar sobre o universo do geek e tal e tudo mais. E o que eu achei interessante lá, e foi algo que me surpreendeu, de verdade. Eu sabia, mas foi algo que me surpreendeu. Tanto para os jovens quanto para os mais velhos também, que eles usam muito essa atividade como um hobby e é algo que acalma ele, como válvula de escape, né? Eu sei que é perigoso falar isso. Válvula de escape, mas... Mas é como válvula de escape. É o momento deles, é o momento que eles estão ali imersos naquilo. E parece que tem toda uma preparação antes para chegar até aquilo, até aquele momento. Eu vejo assim que é a criação do personagem, é você se tornar o personagem ali principal da sua história, da sua versão. Então acho que essa passagem que a gente fez... Eles se tornam um personagem já que eles se inspiram. Então assim, é uma alternativa que a gente tem de ser outra pessoa, de ser uma pessoa incrível, ser um super-herói, ser uma super-heroína, ser um vilão. Então... A formação do caráter, a presença do cosplay, eu acho isso incrível. Eu também achei demais. A gente entrevistou 3 pessoas lá, 2 cosplays e o produtor do evento lá. A gente teve várias perspectivas lá sobre o que deixa o pessoal estressado lá, né? O que deixa eles doidos, o que eles fazem para desendoidar, e eles ainda deixaram um conselho lá pro pessoal. A gente consegue colocar agora? Mais tarde? Depois roda depois. Então vai rodar depois, aí Sincerão na rua vai depois, então depois spoiler do que vai vir por aí. Essa questão do universo geek, tipo assim, talvez seja um pouquinho cancelada, né? Por ser LGBT, mas tipo assim... Mas amiga, é o que mais tem LGBT? Não, porque eu sou muito fã de Harry Potter. Pelo amor de Deus. Quer ser fã de Harry Potter LGBT? Pelo amor de Deus. Negra, quilombola, que não dá.
Quilombola, não dá. Tatuado, mais de 50 tatuagens no corpo. Agora eu não quero mais. Sai do programa agora. Porque eu me apaixonei pela fantasia de Harry Potter, né? Eu era muito nova ainda. Eu ainda nem tinha consciência da minha doença, né? Inclusive tenho diagnóstico, né? Tenho sido que sim, não foi dado pela internet. Não foi no TikTok. Não foi respondendo questões, foi. Tu ganhou uma rifa, né, amiga? Tu ganhou uma rifa. Foi alguém que me passou. E quando eu descobri quem me passou. Essa falando da questão do nerd, do geek, eu sempre gostei muito da fantasia. E aí, eu já adulta, com o diagnóstico, vim entender que gostar do universo de magia, daquela fantasia, idealizar como seria viver naquele mundo, me ajuda muito a autorregular. Porque acaba que me tira daquela realidade que está extremamente estressante, né? Aquilo que está me endoidando, e me leva para um caminho legal, me leva para um caminho assim de um pensamento, poxa, as coisas poderiam ser um pouquinho mais tranquilas, ou olha só, tipo assim, bobeira mesmo na cabeça, né? Tipo assim, me tira daquele pensamento estressante e aí me faz entrar naquilo que tu falou, tipo assim, você se isola quando você tá mal. Eu busco, tipo assim, coisinhas que eu gosto, ver sobre cosplay, ver um anime que eu gosto muito de assistir, né? Assistir um desenho com meu filho, alguma coisa que ele goste, e entrar nessa vibe boa pra sair daquele estresse de vou jogar uma motinha. Vou jogar uma moto na traseira de alguém. Hoje alguém vai ser contemplada. É elétrica a tua moto? Deixa eu perguntar então. Você tem o bonde das motos elétricas? E aí, do motoclube elétrico de Manaus. Vai chamar a gangue dele? Olha. Então, assim, eu entendo o teu lado também, porque eu gosto muito da cultura Harry Potter, sou Potterhead também. Não, então amo. bora pra reportar, não precisa falar. Então, assim, a gente tem as alternativas da gente fantasiar um personagem, como eu queria ser aquele personagem, aquela coisa toda, aquele universo, não é o universo paralelo. Acho que quando a gente lê um livro, independente de qualquer livro, a gente se integra, integra mesmo nesse livro que a gente está assistindo, o universo passa a ser o universo que a gente quer e tanto idealiza pra gente. Mas a nossa realidade é totalmente diferente. É um escape. Aí a terapeuta vai já falar, não pode fazer isso. Vamos lá. Vamos ter cara de seus Ter meninos. hobbies que te façam feliz, que você consiga manejar na sua rotina, que não atrapalhe sua vida, no seu trabalho, no seu estudo e tudo mais, é algo saudável. Sim. Né? Então, assim, não tem problema, pode ir nas feiras, Só pode... não pode ser válvula de escape. Pode financiar o Harry Potter, né, gente? Não pode. Pode Compre fazer pirata, cosplay. Gente, pode fazer cosplay, pode fazer as coisas que você gosta. Eu acho que fazer coisas que você gosta é importante para você se lembrar de quem até você é mesmo. No sentido de o que eu gosto, quais são os meus valores, meus princípios, como que eu quero gastar meu tempo de lazer. E o tempo de lazer não pode ser um tempo que você se sinta Obrigado culpado, a fazer, né? culpado de estar fazendo um lazer. Gente, isso é muito tóxico. Sabia Vamos que lá. teve uma época da minha vida que eu me sentia culpado por estar descansando. Meu Pois Deus. é. A gente não fala de outra. Mas Isso é porque tem que estão marcar uma tentando me terapia doidar, agora, gata. exatamente. Não tem que... Aí, tipo assim, a coisa que eu mais amo é ficar assim em casa, sem fazer nada, sem mexer o músculo. Meu Deus. Às vezes tá sozinho em casa e tu abre a boca, você já vai falar, você já sabe falar, Eu, né? putz, tô com fome, vou ter que fazer o almoço. Aí eu vou lá e não quero fazer nada. Não tem ninguém. mano. Fingindo que não tem ninguém em casa. Então Não, pois aí, por que o ar-condicionado tá ligado? É. Morreu, não sei. Cachorro, eu já falo pra todo mundo que a minha cadela só dorme no ar-condicionado. Então, se tiver ligado ela, passa, eu não. Então, a reportagem já tá no ponto? Pode passar. Ok, então. soltando a reportagem aí pra vocês. Estão tentando endoidar a gente a qualquer custo e hoje eu vim na 10ª edição da Feira Geek no museu pra saber da galera. E aí, o que tá endoidando esse povo, hein? Hoje eu tô aqui com a Gabi, Gabi. Conta aqui pra gente um pouco sobre seu cosplay. o meu cosplay é a Ravena. Ela faz parte do grupo chamado Jovens Titãs. Ela é filha do Imperador do Inferno, do Dragon, né? Ela tem alguns problemas assim com o pai dela, mas apesar disso, ela é uma personagem muito forte. Ela dedica tudo de si pra encontrar a paz dentro de si e não deixar o pai dela dominar ela. O ódio dominará. Digamos que eu tenho problemas com o meu pai.
enlouquecer. O que te deixa mais louco aqui na tua vida, Gabi? Eu acho que seriam os problemas cotidianos, né, da vida, assim, que chegam pra gente, né, problemas da vida adulta, vamos dizer. O que tu faz pra ficar menos louca, pra desestressar? Cara, por exemplo, eu vejo muito a personagem que eu tô vestida. Apesar de todo o caos e toda a raiva que você tem dentro dela, ela procura sempre procurar uma paz dentro dela. E, tipo, procura sempre emancipar, sempre, tipo, ela pode ter todo o caos, mas ela é uma personagem calma e tranquila, porque apesar de todas as dificuldades, ela sempre tá forte ali. E protegendo assim os amigos dela. Inspirado. Ravena, isso foi... Inacreditável. Não, não foi. Alguém acreditou. Não enlouquecer. Apesar de todos os problemas e dificuldades, cara, persevere e seja forte, porque a vida é assim, se fosse pra ser fácil, não seria vida, né? Anderson, eu escolhi o Gohan, o Grande Saiyaman, porque ele é um herói que combate a justiça. Então, desde pequeno, eu sempre gostei desse modo tokusatsu dele e a modo dele descontraído, de ele ser um guerreiro poderoso, mas fazer as dancinhas e tal. Acho muito da hora. Jamais perdoarei os que trabalham para o mal. Eu luto pela justiça. Sou o Grande Saiyaman. Principalmente jogo online. Cara, não tem outra. Te erra um tiro e já tá xingando lá do outro lado da tela. O negócio é ruim mesmo. Stop making fun of me! Hey, it took a lot of thought to come up with that name, okay? Eu gosto de praticar atividade física, fazer flexão, academia, treino. É muito saudável, muito bom. Leitura também e desenhar, principalmente desenhar. Desenhar é o meu escape. Siga o estoicismo, que é muito bom. A gente aprende a relevar os problemas e sempre mantém um hobby divertido que deixa paz, assim, tranquilidade. Guilherme Lestat. Bom, a gente está indo para a 10ª edição do Universo Geek Museu, são 8 anos, né, que a gente está fazendo o evento, e o intuito é esse, né, de trazer o pessoal, juntar as comunidades geeks, né, cosplay, K-pop, pessoal de games, card games, e dar essa válvula de escape, né, conhecer outras pessoas que gostam das mesmas coisas que eles, juntar para fazer o pessoal se divertir, interagir, sair um pouquinho da rotina, né, da semana e poder se divertir num evento gratuito aqui no centro de Manaus. Bom, no caso, como eu trabalho com produção de eventos, enquanto os outros desestressam, né, no evento, para brincar, se divertir, a gente tem aqueles estresses básicos de evento, né, corre pro lado, resolve problema de outro, apaga incêndio de um lado, mas é sempre no final do evento é uma forma gratificante, né, de ver que deu certo, que o pessoal se divertiu, e ter os feedbacks positivos são sempre maravilhosos pra gente e incentivam a gente para continuar a fazer mais eventos. Olha, assim, durante a semana eu sou uma pessoa mais calma, né, eu não tenho o costume de sair para festas, aquela coisa de falar, pra mim é um bom lanche, um cinema, ler um livro e sair pra me divertir, conversar um pouquinho com os amigos é sempre bom, mas eu gosto muito de ficar em casa, lendo livro, assistindo alguma série. Mas eu gostaria de agradecer a todos que estão prestigiando o evento e continuem incentivando e indo para os eventos que acontecem na cidade, que são muitos agora, né? Praticamente a gente tem um evento a cada semana e vão lá prestigiar e curtam bastante. Não válvula de escape. Essa alternativa, assim, para meio que, até como a gente estava falando off aqui, para expressar um pouco dos seus sentimentos. E, assim, a arte, a gente usa muito a arte como forma de mostrar o que está acontecendo dentro da gente, né? A gente viu a primeira personagem, que foi a Ravena, que ela tem uma escuridão dentro dela, que ela precisa sempre controlar isso. Ela também usa, adepta da meditação para ter esse controle todo. Sim. Então, assim, tipo, nossa, a gente é muito sortudo de existir arte e a gente conseguir compreender melhor o mundo como o mundo é,
através da arte, né? A gente ter essa sensibilidade, tanto passar para os nossos filhos também, para os filhos, para os seus filhos, para as crianças, passar para as crianças como é que funciona o mundo de uma forma lúdica. E assim, até mesmo a gente, como adultos, às vezes, a gente precisa de imaginação, de algo que aguce mais a nossa criatividade, o nosso imaginário, tipo, para saber, para entender o que acontece dentro da gente e às vezes o que não acontece. Será que isso realmente acontece, de fato, existe dentro de mim? Será que isso é coisas da minha cabeça? Meu Deus, traumatizado. Pode jogar, terapeuta. Mano, traumatizado. Que criança traumatizada tu foi, hein, gata? Sim. Abafa. Vai, terapeuta. Como a gente estava conversando, né? Eu acho que eu acabei me perdendo um pouco aqui com a informação, né? Era muita informação. Gente. Terapia em grupo, amigas. Tem um papel muito importante na vida de todo mundo, né? A arte, a cultura, ajuda a formar muita coisa na gente, influencia a formação do nosso caráter também. Então, o fato de conseguir se expressar através da arte é muito significativo. Então, por exemplo, a gente estava falando sobre criança, né? Então, quando a gente vai fazer terapia com criança, às vezes a gente utiliza assim, de técnicas envolvendo arte, envolvendo desenho, envolvendo historinha, envolvendo brinquedos também, filmes, enfim, tem vários tipos de terapia que podem ser executadas através de uma forma lúdica. Isso é muito interessante trazer e vale bastante. Agora, com relação à questão que você estava falando, que era da válvula de escape. Não pode. Qual é o problema de falar esse termo assim, eu vou fazer isso por ser uma válvula de escape? É porque você está fugindo do problema. Você está buscando uma solução imediata, aquela dopamina imediata. Aí entra também a questão da gula, a questão... jogar os 10 reais no tigrinho. 10 reais no tigrinho, aquela compra compulsiva, o carrinho da Shopee, da Shein lá lotado. Então, qual o problema disso? Você tem aquela dopamina imediata que você, né, conseguiu, mas aí ficou satisfeito naquele momento, mas depois passa. E o que prolonga? O medo, né? O medo daquela situação, aquela grande situação não se resolveu. Você simplesmente foi para um lado. Então, na psicologia, a gente não vai trabalhar com essa questão de, é um escape. A gente vai trabalhar com algum tipo de estratégia que possa ser mais efetiva para lidar com esse momento estressor. É claro que essa situação do cosplay, do hobby, de assistir desenho e tudo mais, pode entrar, assim, como um tipo de estratégia protetiva, como eu estou dizendo, mas que seja de forma... que não atrapalhe a sua rotina, seu dia a dia, aquilo que eu estava falando. Não tem que virar um vício no final das contas. Não se torne um vício. Então, aquilo que a gente falou, né, um pouco mais cedo, sobre a taça do vinho, né? Tem gente que só consegue dormir tomando uma taça de vinho. Isso aí é meio, se você tomar de vez em quando, tudo bem, mas assim, você precisa saber relaxar sem estar tomando uma taça de vinho também, né? Tem que... a dopamina, né? Como é que a gente controla essa dopamina? Porque tem um momento da vida, e eu acho que hoje em dia, no boom das redes sociais, eu acho que mais do que nunca, as redes sociais elas estão em alta, os vídeos curtos, e são coisas que dopamina fácil. É o cassino da dopamina, é o próximo Reels, é o próximo TikTok. Sim. Cara, tipo assim... Como é que eu controlo isso? Eu, pelo menos, eu vou falar por mim. Você está errado. Mas o que eu faço? Eu coloco timer em todas as minhas redes sociais. No WhatsApp eu desinstalo. Todas as redes sociais eu coloco timer para quando eu estiver usando há 10 minutos, ele avisa, aí eu já deixo. Aí eu deixo, vou fazer outra coisa, vou pro outra tela. Abrir o WhatsApp no computador. E porque também nosso trabalho, pelo menos o meu trabalho, exige muito que eu passe o dia todo em telas, né? Então, ou eu vou fazer alguma coisa manual, fazer alguma miçanga, fazer algum origami, essas coisas, mas me afastar o máximo de telas possível, entendeu? Apesar de a gente estar aqui. Inclusive, pode falar. Uma coisa que eu trouxe hoje pra minha vida que é o crochê. Mano, eu queria aprender a fazer. Colegas que também têm ansiedade. Comecei a destruir. Estão fazendo o crochê. Pode ser a modinha? Pode, mas está sendo muito bom, porque eu ainda ganhei uma blusinha. Olha, uma blusinha. Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento de 8 anos.
E a minha esposa não sabia que eu sabia fazer crochê. Porque eu nunca usei como uma alternativa para aliviar ali a tensão, o estresse, enfim, as crises, eu nunca utilizei, né? E aí hoje, tipo assim, são coisas que a gente vai tomando consciência conforme vai passando, né? Sim. E você falou da rede social, eu lembrei que eu vi em algum lugar alguém falando que né, provavelmente os vídeos, os filmes dos streamers, hoje em dia eles são criados para pessoas que assistem filme usando o celular. Ou seja, ao mesmo tempo que estão usando o telefone, eles estão assistindo filme. Tipo assim, ou seja, múltiplas telas ao mesmo tempo, aquele caos na cabeça, muita coisa acontecendo e no final você não absorve nada. Tipo assim, isso é muita loucura. Eu fico imaginando assim, falando das alternativas, eu tenho um transtorno bipolar também, agudo ainda para completar. Então, assim, eu comecei muito na minha vida querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo e não concluindo nada na minha vida. Faculdades que eu fiz e parei. Cursos que eu fiz, comecei a fazer e parei. Chegava, tipo, na reta final, faltando 2 períodos para me formar, eu trancava, não dava seguimento em nada. E quando a gente está no meu, por exemplo, em mim, quando eu estou no meu pico muito alto de bipolaridade, aí eu quero fazer de mania, eu vou me matricular. Me matriculei em Libras. Meu Deus do céu. É ótimo. Então, tipo, nada a ver com o que eu tenho que fazer, mas eu quis aprender a fazer Libras, né, os sinais e tudo mais. Pensei muitas vezes quando parou, tive a queda, né, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Qual a necessidade disso? Pra que tu se meteu no teu sábado fazer isso? Né? Aí depois eu falei assim, não, agora eu vou concluir. Tô para concluir, me formar no básico, não tô para me concluir, então é isso que tá me fazendo. Então essas alternativas que a gente tem para se libertar, se liberar do estresse, da loucura que a gente passa a conviver todo dia, é uma coisa que não é certo, é realmente como você falou aqui, pra gente nunca vai ter paz. A gente só vai ter paz quando morrer, e olhe lá. Né? Mas assim... Se brigaram pelo meu terreno. Pelo amor de Deus. Não vou ter paz. Tipo assim, vão deixar o meu cartão de crédito atrasar? Pelo amor de Deus, meu Será celular... que eles vão saber fazer meu vai ficar com o meu celular? Que eu escolhi Quem vai ficar com o meu celular, mano? Quem vai ficar com o meu celular? Pelo amor de Deus. Não pode. Então, não pode vazar todo o meu WhatsApp. Não pode vazar nada não, gato. Pode no meu. Pode vazar. Bem, gente, vamos lá. Eu não vou estar mentindo, vou estar falando a verdade. Essa questão das redes sociais e da dopamina, principalmente gira muito nessa questão da dopamina, mas assim, entrando no tempo, né, porque estão tentando me endoidar, as redes sociais também contribuem muito com essa questão de endoidar, porque quando você vê, você tá lá rodando o feed, deitado na cama, aí você não consegue dormir, você vai dormir 1, 2 horas da manhã, não consegue repousar. E o que a gente pode fazer para não endoidar? Né? A grande pergunta é, o que nós podemos fazer? Nos ilumine para... com seu conhecimento. Vou tentar ser breve. Não, pode ser. Não garanto ser breve. Mas vamos lá, né? Geralmente quando a gente está com essa sensação de estou endoidando, é justamente como a gente estava falando no início do podcast, né? Muita demanda, muito trabalho, casa, família, vida afetiva, não conseguir conciliar lazer, esporte, não ter tempo para lazer. Sim. E aí vem aqueles pensamentos negativos. Nossa, se eu não fizer isso, eu vou fracassar. Se eu não atender rápido essa demanda, eu vou ficar para trás no mercado de trabalho. Ou tempo é dinheiro. Essas frases, elas são muito tóxicas e elas vão colocando aquele sentimento na gente de urgência. A gente nunca consegue sair daquele estado de alerta, sabe? Então fica constantemente assim, parece que você não consegue repousar. A mente fica o tempo todo lá, olha, atenta, porque vai acontecer alguma coisa, eu vou precisar reagir. E aí, quando entra tudo isso, começa a vir os sintomas. Bora fazer um checklist aí, bora ver quem é que tem os sintomas, vamos lá. Ah, os dedinhos tem que levantar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cansaço, estresse, insônia, vícios. Aí entra aí gula, álcool, bebidas alcoólicas, drogas, sexo, enfim. Calma aí, patrão. Outras coisas também, outros sintomas, né? A ansiedade, questão, brigas no trabalho, brigas no emprego, enfim, tudo isso. Tem mais coisas. Hoje eu só tenho insônia, eu não gostei muito. Mas enfim, todos isso aí viram grande... Tem que pegar de alguém, essa doença, tem que pegar de alguém. Aí esses sintomas, eles vão colaborando para quê? Para surgir transtornos psicológicos. Então, assim, o estresse, se você tem estresse todo dia,
daqui 3 meses vai se tornar um estresse crônico, que aí já daqui a pouco vai configurar um transtorno psicológico. E o corpo transmite isso, né? Ele dá sinais disso, né? Muito. O coração, né? A mente, burnout também, que é uma doença que vem da questão ocupacional, do trabalho da pessoa. Tipo assim, eu tinha muito isso quando eu trabalhava na mesma empresa que a gente trabalhou junto. Meu Deus, foi uma desgraça. Eu tinha muito isso. Eu acho que foi uma das primeiras vezes, inclusive, que eu tive ataque de pânico. Ataques de pânico. No ônibus, a facada, né? Enfim, só que, tipo assim, de um tempo pra cá, eu coloquei na minha cabeça que tem coisas que eu não posso resolver. E tá tudo certo. E tá tudo bem. E tipo assim, se isso eu puder resolver, se tiver na minha competência eu conseguir resolver, eu vou me esforçar para resolver. Aí sim eu vou conseguir assumir a responsabilidade se eu conseguir resolver ou não, de tipo me sentir culpado, mas assim, eu me esforço muito, mas se eu desistir mesmo de uma coisa, eu desisto. Ou até pegar a demanda de outras pessoas pra gente. Sim. Eu faço isso, mas isso não me estressa, sabia? E tipo assim, mas eu percebi que eu fico frustrado com injustiça. Eu peguei uma coisa que era pra te fazer, fiz. Aí, quando chega lá na frente, quem recebe os créditos é você. É outra pessoa, não. Ou, às vezes, você entra numa briga por uma pessoa e, no final, aquela pessoa se resolve com a outra. E tu fez errado. Isso é o mais comum. E, assim... Sim. Assim, resumindo, já dando teu diagnóstico, gata, o teu trabalho é a tua válvula, é a tua alternativa da tua mente, sabia? Sim. Como eu quero, né? É isso. É a tua alternativa de... falando grosso modo, tua válvula de escape. É o teu trabalho. Entendeu? Como assim? É o que te ajuda a relaxar. Não é outra coisa que tu tá ali parado na tua casa ali meditando. O que te ajuda a relaxar a tua mente é tu trabalhando. Não, tem que eu acho que não, também acho que não. É uma análise um pouco tendenciosa, né? Bora, psicóloga. Numa outra polêmica, né, que eu adoro, tipo, o 6x1. Gente, quando eu tive o meu primeiro gatilho foi justamente o burnout. Trabalhava em shopping e a gente sabe que trabalhar em shopping é extremamente abusivo. E essa é a palavra, de fato, é abusivo, porque você tem que fazer o trabalho de 3, 4 pessoas, recebendo um salário mínimo, e o esforço não é mínimo, porque a gente quer o quê? Quer manter o nosso trabalho, quer manter uma qualidade, principalmente quem se cobra muito, né, por uma qualidade de trabalho. E daí você, tipo assim, se vê naquele caos, naquela loucura, e começa a se perder dentro daquilo que você dizia que conseguia entregar, daquilo que você conseguia fazer. E aí, disso, do burnout, né, vieram todos os meus outros diagnósticos, que inclusive não são poucos, infelizmente, gostaria de dizer que são poucos. Mas vem uma cascata, como você falou, né? E o corpo cobra, como o Rodrigo falou também. Então, quais foram os primeiros sinais que eu tive? Constantemente gripada, amidalite de repetição, tipo assim, os dentes ficando mole, sabe, assim, várias coisas do tipo. Eu fiquei assim, cara, como pode? Eu sou saudável, eu ia fazer exame, eu sou saudável, mas é a cabeça da gente que vai adoecendo, tipo assim. O externo afeta muito e endoida a gente de verdade. Endoida mesmo. Sim. E aí, o que a gente faz nessa situação? Então. Aí eu vou pra casa chorar. O que a gente faz? Eu tive muitos surtos no trabalho. Eu surtei muito no trabalho. Assim, o primeiro passo é reconhecer que a gente não pode dar conta de tudo. Ninguém vai dar conta de tudo. E é muito difícil. Nunca. Eu consigo. Nunca. Sempre vai ter um preço. Vamos lá, sempre vai ter um preço tomar conta de tudo. E o preço é o quê? É a sua saúde física, mental, emocional, tudo. Sim. Então, o primeiro passo para sair desse... Meu Deus, estão tentando me endoidar? Será que as outras pessoas que estão tentando te endoidar ou você que está se cobrando demais também? Sim. As outras pessoas, mais você, deixa pelo menos só ficar as outras pessoas. Você não se puxar se junto blindar, para esse lugar, entendeu? Então, o primeiro passo é reconhecer, poxa, eu não dou conta de tudo. Sim. Segundo passo, o que é urgente? O que eu tenho que fazer agora? Sim. O que eu posso fazer daqui 2 horas? O que eu posso fazer amanhã? O que eu posso fazer daqui... Não estou dizendo para procrastinar coisas importantes, mas no sentido de
eleger prioridades. Fazer uma escala, né? Prioridades, metas, vamos lá. O que é prioridade? Prioridade agora, sei lá, é alimentar meu filho, é fazer alguma coisa e tal. Não é prioridade soltar por um problema que não é meu. Sim. Eu posso ir ajudar fulano, ciclano outra hora, mas prioridade tem uma outra prioridade. E aí, a partir do momento que você faz isso, você tem que começar a aprender a dizer não. Sim. Então, tem muitas pessoas que, soberbada, ansiedade, torando e tudo mais, mas aquela pessoa assim, tu ligou, fulano, aconteceu isso, tô indo aí te ajudar. Ou então, bora, sei lá, instalar alguma coisa lá em casa, tô indo lá e tal. Sempre a pessoa que diz sim pra tudo, chega uma hora que a pessoa não aguenta, entendeu? Meu antigo vai falar assim, o chefe falava pra mim bem assim, Rodrigo, às vezes um não dado é um sim bem dado. Sim. Entendeu? Então é isso que às vezes a gente tem que realmente aprender a dizer não para essas coisas, porque isso tá levando a gente muito pra loucura. A sobrecarga que a gente vai tendo ao longo do nosso tempo, do nosso trabalho. Às vezes a gente se mata tanto, falando de trabalho, para uma empresa que nem nossa é e que nem reconhece a gente. Exatamente. Ou então só vai te dar um tapinha na tua costa ali e pronto. De valsa. Ou, Ana, um bis, eu tenho raiva de bis, amiga, por conta disso. Porque shopping bis era assim, um bis, não era um pacote de bis. Você batia a meta, tipo assim, aí eu fiz 20 mil, 30 mil de empréstimo no mês e eu ganhava um bis. Gente, loucura. E também, tipo assim, além de dizer o não, eu acho que devolver o constrangimento ali na hora. Porque, principalmente, eu tinha um problema muito grande de remoer. Gente, aquilo ficava... Ai, eu lembrei da resposta que eu ia dar no ano de 2009 para aquela pessoa que, entendeu? Eu ficava remoendo muito isso. Lá em 2014, quando tudo era mato. Ficava remoendo. E, tipo assim, hoje, com a terapia, inclusive, né? Eu aprendi que, tipo assim... eu também sou uma pessoa que tem que ser... respeitada. Eu sou um adulto também. Tem que ser um adulto, né? Tipo assim, então, eu não posso também ter medo da reação das outras pessoas. Assim como as pessoas, às vezes, têm que ter medo das nossas reações. Porque, tipo assim, se você sempre dizer sim, como você disse, o sim pro outro é o não pra mim. Entendeu? Então, eu tô deixando de fazer algo pra mim, ou me deixando desconfortável pra dar o sim pra pessoa. Quando eu fui na minha primeira sessão de terapia, né, aquela, pesar o clima, a minha psicóloga falou assim, ela disse assim... Sai da minha sala agora. Falei várias coisas, ela falou bem assim, quando acontece uma situação dentro de um avião e as máscaras de oxigênio caem, o que é orientado é você primeiro colocar a sua máscara para você poder ajudar a outra pessoa. Então, como você vai conseguir dar o oxigênio para outra pessoa se você nem tá tendo o oxigênio para você conseguir se manter? Entendeu? E Caraca, nossa, isso assim, ó, explodiu a minha mente de Pesou um jeito. mesmo o clima. Isso o quê? 4 anos atrás. E até hoje eu ainda tô tentando, tipo assim, colocar a minha vida, alinhar, porque é literalmente uma vida, né? A gente viveu pelo menos quem começou a fazer terapia agora, da nossa geração, né? Tipo assim, começou tardio. A gente vive uma vida e aí depois tem outra vida depois da terapia, depois dos diagnósticos, depois do acompanhamento. Então, tipo assim, você vai reaprender a viver dentro da sociedade. Você tá engatinhando. Tá engatinhando. Entendeu? É muita loucura. É aos poucos e assim, a gente não pode depender assim só também da vontade. A gente tem que fazer as coisas sem vontade. Então, assim, a gente sabe que aquela coisa vai fazer bem pra gente, a gente vai precisar fazer sem vontade. Então, quando a gente tá nesse momento de muita pressão, estão tentando me endoidar, eu não consigo fazer tudo isso, a gente vai precisar fazer uma pausa, a gente vai precisar relembrar quem a gente é, a gente vai precisar tirar um tempo pra fazer um hobby. O hobby que for, pintar, quebra-cabeça, um esporte, alguma coisa assim, tu não precisa fazer todo dia, mas tu tem que ter um momento pra você. E esse momento precisa ser respeitado. Esse momento não é um momento assim, é um lazer aí à toa. Não, é o teu momento. É aquele momento que você vai se acalmar, se regular, ver um filme que você gosta, rever um filme, alguma coisa assim. Então, é necessário a gente fazer as coisas mesmo sem vontade. Então, eu não tô muito, sei lá, uma pessoa muito depressiva, uma pessoa com muita ansiedade, eu não tenho força pra, sei lá, me alimentar direito. Então, você vai ter que se forçar a fazer isso. É você se forçando a fazer que você vai pegando o tranco, como se fosse um carro mesmo, né? Vai pegando o tranco e vai... como você tinha falado uma situação, né? Que você começou do hobby mesmo, que começou devagarzinho e agora já quer explorar outras coisas. A pessoa começa a fazer, sei lá, uma pintura, aí começa a fazer cerâmica. Né? Algo vai se desenvolvendo. Eu comecei a me exercitar assim, porque, tipo assim, eu comecei na terapia porque
Eu só fui fazer um exame de sangue. Eu tô doutorado. Puxa a revelação. Aí, ó. Só que eu entendi que, tipo assim, mas a minha terapia foi pra obesidade, né? Só que, tipo, eu não tinha me tocado nisso, assim. Eu não me tocava mais nisso. Não, mas eu só queria saber o que tá rolando, gente. Mas aí deu tudo ok, tá? Só pra... Apesar de estar extremamente acima do peso, tudo certo. Aí ela queria explorar do porquê eu não fazia mais o que eu fazia antes. Porque eu era Ritinha, eu era lá do Parazinho, no interior. Então, como a cidade era pequena, a gente fazia tudo a pé ou de bicicleta. E quando eu me mudei pra cá, eu parei de fazer isso. Eu pego o ônibus, pego lotação, não ando mais a pé. O ônibus para na minha frente, eu subo, ele para na frente da empresa e eu desço. O máximo que eu faço é subir 2 escadas. E isso afetou, assim, eu vi que isso estava afetando, de certa forma, a minha mobilidade, assim, entendeu? Tipo, eu tava vendo que eu tava ficando um pouco mais cansado, um pouco mais... Não conseguia amarrar o cadastro e tal. Aí a terapeuta colocou essa válvula, essa semente aqui dentro da minha cabeça, que ela falou assim: por que tu não faz agora? O que te impede? Ai, mas é tudo muito longe. Aí eu fiquei assim, depois eu sempre... Não, longe, aqui tem muita ladeira, aqui tem muito assalto, problema, né? E eu sempre isso. Aí eu falei, cara, eu moro aqui perto da floresta amazônica, se eu der uma caminhada aqui por dentro da floresta, só pra me sentir em casa, eu fiz isso. Voltar às minhas raízes. Aí eu fui, andei lá por... Respirou o ar puro da natureza. Andei lá pela reserva e tal, eu acho que eu andei por umas 2-3 horas. Nossa. E depois voltei. Aí eu falei, pô, eu poderia fazer de novo. Não se perdeu. Eu quero, dá 3 horas. Não, é porque o caminho já é marcado, assim. Não andei aleatoriamente assim, não, gente. Calma. Eu fiquei na trilha. Aí o cara, dá pra me fazer isso. Foi quando eu comecei a acordar mais cedo pra começar a fazer academia. Aí eu me matriculei em aula de dança. Aí eu comecei a... Que era uma coisa que eu gostava muito de dançar. E teve uma situação que aconteceu, eu sou gorda e as pessoas não aceitaram a gente gorda, né? Aí me afastou da dança. Aí eu tô começando a ir de novo. E tipo, na época que aconteceu isso comigo, era um mundo totalmente diferente. Era muito mais complicado ser uma pessoa preta, ser uma pessoa LGBT, ser uma pessoa diferente do padrão. Sim. Aí eu tô voltando e as pessoas aceitam mais. Já esperam que eu vá para lá para dançar com elas e tudo mais. Então é muito desse acolhimento, mas eu também tenho racionalmente falando, eu já espero que vai ter a reprovação de alguém. Mas eu também estou preparado se alguém falar, se quiser ficar suar ou o que tá fazendo. Ter a reação. Não sei se eu estou errado ou certo. Tem o seu limite, né? A gente também não pode deixar que a pessoa ofenda a gente, que a pessoa acredite que pode fazer essas coisas com a gente. Agora, assim, só para tentar mapear de uma forma, assim, para fechar o tema, assim, legal. O que a gente pode fazer de uma forma, assim, protetiva para a gente não ficar tão sufocada com essa questão de estão tentando me endoidar, pressão para todo lado, tempo, dinheiro. O que a gente pode fazer? Então, o hobby é uma, mas a gente falou bastante aqui, mas tem outras coisas que a gente pode fazer. Vocês conseguem dizer alguma coisa de outras coisas? Vocês conseguem pensar? Eu consigo. Posso falar? Pode. Tu pega, sai na multidão, levanta o braço assim, 90 graus e sai rodando. Acaba todos os problemas. Cara, eu acho assim, que inclusive, como a gente falou, seria tema para outro podcast, né? Mas assim, pessoas que acolhem a gente. Exatamente. Tipo assim, eu, como eu disse, tenho um relacionamento. E para as pessoas com diagnóstico igual ao meu, manter um relacionamento é muito difícil. Porque você sempre vai ter o sentimento de menos-valia, você acha que você vai estar atrapalhando a outra pessoa. Então, ter alguém que te ame a ponto de te aceitar como você é, concede tudo, também é uma válvula de escape. Também é. Pode falar. É um fator protetivo. Vamos lá, um fator protetivo. É um fator protetivo. Eu sinto isso, né? Pelo menos na minha vida. Ter bons relacionamentos, manter no seu círculo social pessoas que gostam de você, pessoas que te tratam bem, pessoas que te respeitam,
fazer seus exames em dia. Às vezes a pessoa tá com cansaço, não sabe por que tá assim, às vezes é falta de vitamina mesmo. Vitamina. E só Sério? Não, mas só, mas vitamina assim, D. o acompanhamento com a pessoa nunca pode ser isolado, sempre tem que ser multiprofissional. Então você pode fazer terapia, pode ir na nutricionista, pode ir no médico clínico, pode fazer um outro tipo de avaliação. Isso faz parte todo de um círculo que você tem que percorrer. Tudo sozinho é mais difícil. Sim. Então a saúde precisa de tudo isso. Aí entra os hobbies também e outras coisas. Ai, que E legal. é isso, né? As considerações finais, então. aqui, Ela já deu a dela. A Dani já deu as dela, Lisa. Eu tô até com medo de dar uma Então, é consideração isso. final. Foi legal pra caralho. Gente, assim, acho que eu queria só agradecer, né, a todas as pessoas que estão nesse meu ciclo que ultimamente é bem fechado, né, bem seleto, porque eu realmente quero pessoas que me fazem bem junto de mim, independente de ser parente, família, gente, não se prendam a isso. Tipo assim, não adianta dar murro em ponta de faca. Vão tentar te endoidar de todo jeito. Pode ser a pessoa mais próxima de você ou a mais distante. E a gente não tem que se apegar a isso. E é Quer isso. deixar as redes sociais? Sim, @eumendi e sigam meu filho Charles Fan, por favor. Vamos bater os 500 seguidores no YouTube, tá? Acompanhe a gente, que eu posto muito nossas gracinhas do dia a dia. Posso falar só mais uma coisa? Pode falar. Gente, tem uma coisa muito séria, né? Se você estiver sentindo um sintoma muito grave de sofrimento psíquico, envolvendo ideação suicida, você precisa procurar ajuda. Você precisa entrar em contato com o Centro de Valorização da Vida. O número é 188. Procure atendimento psicológico e psiquiátrico, isso é muito importante. Não deixe esse sentimento passar, procure ajuda. Precisando falar comigo, pode falar comigo. Precisando correr atrás, é muito importante, tá bom? Quem quiser me seguir nas redes sociais, a minha rede social ainda é um pouco fraquinha, mas é @psi.danivieira. Sejam muito bem-vindos por lá. Prometo postar algum conteúdo aí por esses dias. A agenda da semana. A agenda da semana é só boa, né? Final de semana, né? Meu Deus. Mas é. Comunidade Garantida sexta-feira. Sexta-feira a Cateta vai estar lá, então todos lá. Então, muito obrigado para você que acompanhou aqui até esse momento aqui no nosso Sincerão Cast. Espero que tenham gostado, né, desse episódio que a gente gostou muito. A gente podia ter estendido mais esse podcast, mas nosso tempo já está curto, já está encerrando aqui. Dan, próximo tema? Já escolheu definir o próximo tema? Próximo tema a gente vai falar sobre mulheres poderosas. Já Isso. tivemos duas aqui e a gente quer falar muito sobre os destaque feminino, o destaque das mulheres em esportes que comumente são masculinos. Né? A gente sabe que assim tem uma visibilidade bem pouca, assim, bem baixa, mas a gente vê que tem mulheres que já conquistaram medalhas e copas que a gente nem sabe. Vocês têm noção disso? Sim, tem a falta de incentivo financeiro também. De visibilidade. De sociedade, né? Então o próximo tema é isso, esporte feminino. Isso é bem legal. Acompanhem Acompanhem o Sincerão Cast no próximo episódio. Sim. Fui. Tchau. Fui.